Uma boa noite a todos. Vamos então falar alguma coisa aqui da palavra de Deus referente aos mandamentos e principalmente o sábado. Nós sabemos que a criação foi executada durante uma semana e terminando essa semana, Deus viu que tudo que ele tinha feito era muito bom e, portanto, ele agora descansa no dia sétimo. Na verdade, o trabalho foi durante 6 dias, né? E no sétimo, se encontra em Gênesis 2, de 1 a 3, fala que ele agora descansou neste dia, abençoou e santificou. Ele terminou nesse dia a obra da criação. E então ele descansa não porque ele estava cansado, mas porque o homem precisava de um dia de descanso. E nós sabemos que o homem, ele se deixar, ele tem pessoas que trabalham direto, né? Mas aqui Deus deu um dia, então, para o descanso do homem, para que ele pudesse, nesse dia também, se voltar a Deus, lembrar do Criador, nesse dia, então, comungar mais com Deus. Por isso, então, ele descansou neste dia. E nós sabemos que no começo, então, da história terrestre, os mandamentos eles eram passados de boca a boca, era falado de um para o outro, né? E os homens diz que tinham uma capacidade que eram capazes de repetir uma história com ponto e vírgula durante muito tempo, né? E mais tarde essa capacidade foi se perdendo, né? E chegou ao ponto de depois, então, do dilúvio, Deus agora pede que seja colocado, então, né? Escrito, né? E aí, então, Deus, ele chama Moisés, como nós conhecemos a história, né? Pede para ele subir no monte, e ele agora sobe ao monte. E ali no monte, então, ele dá para Moisés 2 tábuas, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus, né? Na tábua ele escreveu e como ele ia passando o dedo ia ficando a escrita. E esta lei, então, a lei santa, justa e boa, essa lei foi agora perpetuada para que todos obedecessem, né? E nós sabemos que Êxodo 20, então, coloca agora em ação essa lei escrita, né? Todos agora podiam ler, podiam saber como que era esta lei. E nesta lei, então, ela tinha um selo, né? Assim, tinha a coisa mais importante da lei. Nós pegamos o Êxodo 20 e todos os mandamentos que nós vamos lendo ali em Êxodo 20, ele diz não, né? Não terás outros deuses, não tomar o nome de... não fazer imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão, né? E os próximos também, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E só um que o começo dele é diferente. Está escrito, lembra-te. Lembra-te do dia de sábado, já era algo previsto, né? Que o homem ia esquecer. Ou seja,
que surgiria aquele poder que nós já o conhecemos, que mudaria o tempo e a lei. Então, está escrito, lembra-te. Lembra-te, era para não ser esquecido. Esse lembrete coloca ele como um dos principais, não é que ele é mais do que os outros, mas todas as denominações, todas as pessoas que se chega e pergunta da lei, todos eles sabem não matar, não roubar, não adulterar, não fazer imagens de escultura, todos eles sabem isso. Mas quando se fala do sábado, aí ele diz, não, ele foi crucificado com Cristo na cruz. Isso é algo, então, do Velho Testamento, né? Isso é algo que já passou. E nós sabemos que essa lei era tão santa que Deus deu para Moisés, né? E nós conhecemos a história. Moisés, então, recebe a lei, depois 40 dias no monte, e descendo ele encontra o povo lá adorando já um ídolo. Fizeram um bezerro de ouro, e devido a isso, então, Moisés acabou quebrando aquelas tábuas de pedra. Aquele amor que ele tinha, então, pela verdade, e ele vê o acontecimento, eles agora já justamente quebrando um dos mandamentos, né? Adorando um bezerro de ouro, aonde está escrito ali não fazer imagem de escultura, não fazer outra coisa, não adorar outra coisa a não ser Deus. E ele acaba, então, por quebrar aquelas tábuas da lei. Aí, então, Deus pede agora para Moisés, não considerou aquilo um pecado, mas Moisés agora teve que ter um trabalho, né? Deus chama-o e diz, olha, agora é o seguinte, você quebrou essas duas tábuas, você vai lavrar duas tábuas conforme aquelas primeiras. E isso, então, aconteceu. Êxodo 34, do 1 em diante, mostra aqui, então, que, de fato, ele lavrou agora duas tábuas de pedra, assim como as primeiras que ele tinha quebrado. E, novamente, todo aquele acontecimento, não chegar ninguém no monte e tal, aconteceu de novo, ele volta lá. E importante nós pensarmos o seguinte, que esta lei era tão santa, que Deus poderia ter falado para Moisés, escreve lá nessas tábuas o que estava escrito nas primeiras. E ele repete aqui no 34, ele diz assim, então disse o Senhor a Moisés, lavra duas tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam escritas nas primeiras tábuas que tu quebraste. Esta lei, então, ela é de Deus. Esta lei, como nós sabemos, foi escrita em tábuas de pedra. O porquê, então, escrever em pedra? Porque, na verdade, a pedra, ela é eterna. A pedra não se acaba. E, então, foi escrito em pedra por causa disso, né? É uma lei eterna. E Moisés fez isso e sobe lá, recebe novamente as segundas tábuas, né? E isso é confirmado também em Deuteronômio 10, fala ali, então, já agora do recebimento, de que jeito foi, e ele recebe, então, essas tábuas dos 10 mandamentos novamente. E ali, então, já é dado uma ordem para ele, olha, essas tábuas você vai levar elas, e agora vai ser feita uma caixa chamada arca, e essas tábuas vão ficar, então, guardadas ali. Então, é muito importante, né? Tinha esse significado a pedra, eternidade, né?
E isso seria uma coisa que não seria só para um determinado tempo, mas para todo o tempo, né? A segunda tábua foi assim, então. Em Salmo, tem um textinho importante aqui no 119, e o Salmo 119, quase todos os versos, com exceção de alguns, que vai ser lido e que não vai falar da lei, do mandamento, que não vai falar a importância que tem essa lei, né? E diz que tudo que nós fazemos, diz que ele tem um limite. Você vai fazer uma coisa, tem um limite. Mas aqui, em Salmo, diz que os seus mandamentos são ilimitados. Salmo 119, 96. Então, vemos que é muito importante isso. Esses mandamentos são importantíssimos, são ilimitados, né? Para toda coisa há limite, mas os mandamentos são ilimitados, né? E muito importante também que Deus, ele, por ser, vamos dizer, o lembrete das tábuas de pedra, também ele diz em Ezequiel 20, verso 20, ele diz ali que este também é um sinal entre nós e Deus, que nós somos filhos dele e que ele é o nosso Deus, né? Então, Ezequiel lá diz: santificai os meus sábados, porque eles servirão de sinal entre mim e vós nas vossas gerações. É um sinal, então, que somos dele e que ele é o nosso Deus. Importante um pensamento também que diz que aqueles que observam o sábado não são mais pessoas, vamos dizer assim, tão estranhas ou são pessoas tão naturais como os outros. Porque aqueles observadores do sábado diz que os anjos velam, estão mais ao lado, estão mais constantemente tomando conta dessas pessoas. Porque ele é alguém que está agora selado. Vamos dizer, ele tem um sinal, né, que ele pertence a alguém, ou seja, a um Deus, né? Então, muito importante nós pensarmos isso, né? E muitas pessoas, quando nós estudamos a palavra de Deus assim, denominações, muitas crenças, né? Eles dizem, não, é muito bonito isso daí, mas só que tudo isso é do Velho Testamento. Isso daí, na verdade, está escrito, mas é do Velho Testamento, né? Aí nós vamos, então, ao Novo Testamento e vamos considerar alguma coisa no Novo Testamento. Em Mateus, no capítulo 5, no verso 17, é bem conhecido também, mas é importante nós rememorarmos ele, que diz então que estes mandamentos não acabaram, porque nós estamos agora no Novo Testamento, né? Já é algo, vamos dizer, de Cristo para frente. Então, ele diz aqui, 17 e 18, 5, 17 e 18, né? Não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mas ele diz assim, porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um i ou tio jamais passará da lei sem que tudo se cumpra. Então, vemos aí que não existe condição alguma de nós tirarmos um mandamento do meio dos 10, porque aqui está dizendo que nem uma vírgula, nem um tio se muda da lei sem que tudo se cumpra, né? Em Lucas 16, 17 também confirma isso.
nada se muda, né? Continua a mesma coisa no Novo Testamento. Não é porque é novo que alguém vem dizer, então, que foi mudado. Não, a Bíblia não confirma isso. A Bíblia diz que continua sendo o mesmo mandamento. E uma confirmação mais também nós encontramos em Tiago, texto também bem conhecido, 2, verso 10. Ali diz, então, que a lei ela está em vigor e cita alguns mandamentos ali, né? Mostrando, então, que se quebrar um dos mandamentos se torna culpado de todos. Então, vemos que é importantíssimo isso. Diz aqui, então, 10, Tiago 2, 10 e 11. Pois qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. No 11 ele cita agora, portanto, aquele que disse, não adulterarás, também diz, não matarás. E a continuação diz assim, ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. E vamos fazer uma emenda aqui, né? Se não adultera e não mata e quebra o sábado, o que é? Também vem a ser transgressor da lei. Né? Porque lá diz que nem o jota, nem um tio se omitirá da lei. Então, tudo está em vigor. Então, quebrando um, quebra-se tudo. Esta é a matemática de Deus. Você tem um número 10. A matemática que nós conhecemos, de 10 tira 1, fica 9. É isso? Só que nós temos um número 10, é 1 e o 0. Você tira o número 1, sobra o quê? Somente o 0. E isso é o que está dizendo aqui. Quebrou um, quebrou todos, não tem valor para Deus. Né? E, como disse aqui, né? Se não mata e não adultera e quebra o sábado, está, então, sendo transgressor da lei de Deus. E existe mais muitos e muitos textos aqui para clarear a nossa mente, né? Em São João, 1 São João, diz aqui, 2, versos 3 e 4. Diz assim, ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Como alguém vai dizer que conhece a Deus e não observa os mandamentos dele? Então, o verso 4, ele vem dizendo o que acontece com a pessoa que diz isso. Diz aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Né? Então, vemos aqui que traz uma claridade muito importante para nós. Né? Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os mandamentos, está mentindo. Né? E cita o texto lá de São João 8,44, diz que aquele que é, vamos dizer, mentiroso, ele também é filho de um pai, né? Diz lá que Satanás é que é o pai da mentira. Então, vemos que aperta um pouco para aqueles que não querem obedecer à lei. E logo aqui também no 1 São João, ainda 4, o verso 3, ele diz assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Deus, então, está dando algo, pedindo algo para nós que não é difícil fazer. Não é penoso fazer. Então, vemos que é muito importante que observemos, então, os mandamentos. Né?
E nós sabemos aqui também, em Apocalipse, quem que Deus vai vir buscar. Diz que aqueles que observam os mandamentos, né? 14, verso 12. Diz, aqui está a paciência do santo, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Esses serão, por ocasião da vinda de Cristo, então, que serão levados, né? Os que observam. E é muito importante também que alguém olha, vê isso daqui e acha, tá certo, tem isso, tem, vamos dizer assim, tem razão isso daí, né? Acha bonito e tudo. E um textinho aqui em Romanos 2, verso 13, ele traz um alerta aqui, então. Ele diz assim, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, ouvir, achar que está certo, tem razão, não tem valor nenhum, né? Aqui diz que os simples ouvidores não são justos diante de Deus, mas os que praticam, aquele que tiver na prática, ainda diz aqui, não é que já é justo também, não, hão de ser justificados. Então, vemos que importante isto, então, que não tem valor, então, só o conhecimento. Tem que ter, então, também a observância, né? E vemos o seguinte, Jesus, quando andou na Terra também, o trabalho dele, vamos dizer assim, era sábado, estava na sinagoga, estava num lugar onde não tinha igreja, era num sábado, ele fazia reunião à beira-mar, ele fazia reunião sempre aos sábados, ele estava reunido. Também ele observava o sábado, né? Então, isso... E nós vemos também ali, por ocasião da morte de Cristo, aquelas mulheres que o acompanhavam, ela, em Lucas, fala aqui alguma coisa sobre isso, né? Diz que elas foram, viram como o corpo foi ali depositado no túmulo lá, e diz assim, e aí voltaram, Lucas 23, 54, e diz assim, e repousaram no sábado conforme o mandamento. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu li isso daqui foi que nem no túmulo elas foram ao sábado, né? Esperaram passar as horas sagradas e no domingo de manhã cedo é que elas foram ao túmulo. Algo assim que eu achei importante, vamos dizer assim, até alguém fala, vamos dizer, pensar assim, eu vou visitar um túmulo no sábado, mas elas não fizeram isso. Diz que prepararam aromas, especiarias, né? Esperaram passar as horas sagradas e no domingo de manhã, então, foram para ali. Vemos que, mesmo depois da morte de Cristo, elas estavam observando o sábado e estava em vigor. E muito importante também, irmãos, tudo que lemos aqui, parece assim, vamos dizer assim, alguém pode pensar assim, mas isso é algo daqui. Mas nós voltamos ao Velho Testamento, em Isaías 66, que tem uma promessa. 66, do verso 22, falando ali, então, que tem uma promessa do novo céu e da nova terra. Então, nesse novo céu e na nova terra, que Deus, então, está preparando para nós, então tem algo ali
de importante para o novo céu e a nova terra, né? Diz aqui em Isaías 66, do verso 22 em diante: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será de uma lua nova até outra, e de um sábado até outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então, vemos aqui que estas tábuas de pedra não foram escritas somente para quem vive aqui nesta terra, ou quem passou por aqui por esse período de aproximadamente 6.000 anos, né? Mas também será observado no novo céu e na nova terra, né? De sábado em sábado estaremos ali reunidos, e de mês em mês também estaremos reunidos. Vamos pedir a Deus em nossos corações que possa acontecer conosco, como está escrito em Romanos 2:13. Que não sejamos só ouvintes, achar que está correto, mas que sejamos praticantes, para que possamos, então, herdar a vida eterna, né? Receber a salvação pela prática de todos os mandamentos. Esse é o meu desejo e a minha oração para mim e todos vós nesta noite. Amém.